partir do verso de número 32. Marcos capítulo 10, verso 32 em diante. Nós estamos caminhando com Jesus no caminho do discipulado. Vou desligar. Pronto. Estamos caminhando então com Jesus no caminho do discipulado. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Fale a Deus nessa manhã, por meio da Tua Palavra. A oração que eu faço, Senhor, é como a nossa canção que cantamos agora. Pedimos que o Senhor fale, por meio da Tua Palavra, recrie em nós a Tua imagem e faça enxergar-nos Jesus. Queremos ver Jesus, para que tudo seja conforme os Teus propósitos e a Tua glória seja manifesta. O nome de Jesus conhecido nesse lugar e a alegria dos povos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é no caminho do discipulado. Essa palavra caminho é uma palavra que se repete diversas vezes no Evangelho de Marcos.
Se nós pudéssemos dar um título, talvez, para o Evangelho de Marcos, nós poderíamos dizer que é o Evangelho do Caminho. É o Evangelho do Caminho. E Jesus, ele começa narrando a história de Jesus na Galileia. Em seguida, Jesus sai da Galileia e parte rumo a Jerusalém, é onde nós estamos agora. E logo em seguida, Jesus chega em Jerusalém para a sua paixão. No texto de hoje, ele é um texto que ele é muito parecido com alguns que nós já vimos. E uma coisa que nós precisamos ter em mente quando nós estamos lendo a Bíblia é que quando há repetição, significa que Deus quer que nós prestemos atenção. Tudo que nós vemos repetindo diversas vezes na Bíblia é um sinal para que a gente preste atenção. As mães, os pais que estão aqui sabem muito bem, quando precisa de falar algo importante para os filhos, às vezes tem que falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Reforçar. E aqui Deus nos reforça sobre o discipulado. O discipulado nós já vimos que ele acontece na vertical, é o ato de seguirmos a Jesus, e ele acontece na horizontal, é o ato de ajudarmos outras pessoas a seguirem Jesus. Aqui no texto de hoje nós veremos esse ato na vertical especialmente, né? E esse texto que nós lemos aqui, ele termina com a cura de um cego, o Bartimeu, lá em Jericó. Ele começa a viagem de Jesus para Jerusalém, começa com a cura de um cego em Betsaida. Então, esses 2 cegos são como se fosse uma moldura para o que tem no meio. E agora nós temos diante de nós a 3ª vez que Jesus anuncia a sua morte e ressurreição, a sua paixão. É a 3ª vez, e é muito interessante que em cada uma das vezes que Jesus fala sobre o que o espera em Jerusalém, e ele fala que ele há de morrer, mas vai ressuscitar depois de 3 dias, logo em seguida nós vemos o fracasso dos discípulos. Em todas elas nós vemos o fracasso. Na primeira vez, Pedro repreende Jesus, porque ele não entende que o Messias que está diante deles é o servo sofredor, é o Messias que morre, mas que ressuscita. Na segunda vez, estavam discutindo sobre quem seria o maior. E hoje, novamente, nós veremos que eles fracassam, novamente, após o anúncio da paixão de Cristo. E é muito interessante, meus irmãos, percebermos como Jesus aproveita cada oportunidade para ensinar seus discípulos. Mas não como um carrasco, não como um chefe opressor, não como um manda-chuva. Jesus os ensina com amor, graça, compaixão, misericórdia. Jesus não trata os discípulos como tratava os fariseus e os hipócritas. Jesus tem um plano para eles, e ele é misericordioso. Por fim, esse trecho termina com a última parada de Jesus antes de Jerusalém, a cidade de Jericó. E em Bartimeu, meus irmãos, nós temos um exemplo do que é seguir Jesus Cristo. Se os discípulos de Jesus fracassaram, mais uma vez, se eles ainda estão cegos, e é o que as curas nos mostram, nós temos em Bartimeu, que por ironia divina era um cego, mas que enxergou o caminho. E apesar de estar à beira do caminho, quando chamado por Jesus, passa a segui-lo no caminho. E nós temos que lembrar que quando pensamos no caminho, estamos falando do discipulado, de seguir a Jesus. É interessante que nós veremos também que Bartimeu, chamar Jesus de filho de Davi, isso serve como um preparo para o que vem adiante no capítulo 11,
onde Jesus chegará em Jerusalém e será saudado por multidões como sendo o filho de Davi. O que será que vai acontecer com Jesus em Jerusalém? Jesus nos dá detalhes agora. No caminho do discipulado, meus irmãos, nós vemos que Jesus vai sofrer. O sofrimento vem primeiro. O sofrimento vem primeiro. Jesus e João Batista, nós vimos lá no comecinho, nas primeiras mensagens, que Jesus e João Batista tinham muitas semelhanças. Eles pregavam o Evangelho, convidavam o povo ao arrependimento e ao batismo para o perdão dos pecados. Jesus e João Batista receberam um chamado divino, foram comissionados e enfrentaram sérias consequências por causa da sua fidelidade. João Batista, nós já vimos que foi decapitado, ele perdeu a cabeça por causa da sua missão. E agora Jesus vai nos dizer mais uma vez que a cruz o aguarda, que a morte o aguarda. Meus irmãos, a morte não é um acidente no ministério de Jesus. Não é um acidente, não é um acaso. Pelo contrário, quando nós lemos esse texto e todo o Evangelho, nós percebemos que Jesus se entrega, se oferece de forma voluntária à morte. Mas em cada vez que ele anuncia a sua morte futura, ele deixa muito claro que ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Ou seja, ele não ficará abandonado na sepultura. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, como diz Isaías 53. E agora nós temos a terceira e última predição da paixão. E, meus irmãos, é nesse texto que começa a paixão de Jesus. Aqui nesse texto, nesses primeiros versos, o nosso Senhor apresenta quase que um sumário. Sabe quando você pega um livro e você quer saber o que tem naquele livro? Sobre o que aquele livro fala? Jesus, ele apresenta o que vai acontecer com ele nesses versículos de forma muito detalhada, algo que ele não fez anteriormente. A semana da paixão, a semana da crucificação e a semana da ressurreição estão chegando perto. E Jesus está subindo. Subindo é a palavra certa. Jerusalém ficava a mais de 1000 metros acima do nível do mar. Mais de 1000 metros acima de onde eles estão. Então eles estão subindo para a cidade santa, o destino determinado por Deus para que Jesus faça expiação por meio de sua morte. Naquele tempo, uma vez ao ano, judeus de todo o mundo iam pelo menos uma vez por ano para Jerusalém, para as festas da Páscoa, para os sacrifícios. E ao longo desta viagem eles cantavam os cânticos de peregrinação e salmos de peregrinação, os salmos 120 até o 134, e Jesus cantava a eles. É interessante que nós vemos Jesus seguindo à frente de todo mundo. Ali no verso 32 nos diz que Jesus ia à frente deles. Jesus sabe que vai morrer, Jesus sabe que tudo o que vai lhe acontecer quando chegar em Jerusalém, mas Jesus vai com coragem, com alegria. Ele sabe para o que ele nasceu, ele conhece o seu propósito, e ele sabe que o seu propósito é a morte. Jesus nasceu para morrer. É interessante que os 12 estão admirados com a coragem de Jesus. Outros que estavam junto, outros seguidores que caminhavam com Jesus rumo a Jerusalém, estavam assustados. Por quê? Porque eles ouviam o que Jesus estava falando. E eles ficavam assustados. Então Jesus aproveita novamente a viagem para ensinar sobre o seu futuro. Verso 33 diz assim: estamos subindo para Jerusalém, Jesus está falando, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele,
o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então aqui Jesus, meus irmãos, se você pegar do capítulo 11 ao capítulo 16, Jesus está resumindo desses versículos aqui, o capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ele está resumindo, porque no capítulo 11, logo no comecinho do capítulo 11, Jesus chega a Jerusalém. No capítulo 14, nós vemos que Jesus é entregue por Judas aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei e aos líderes religiosos. Nós vemos no capítulo 14 e no capítulo 15, Jesus sendo condenado à morte pelo sumo sacerdote, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e por todo o sinédrio. No capítulo 15, nós vemos Jesus sendo entregue aos gentios e Pilatos representa os gentios. Ainda no capítulo 15, nós vemos Jesus sendo alvo de zombaria. Nós vemos no capítulo 14 e no capítulo 15, Jesus recebendo guspe na cara. No capítulo 15, nós vemos Jesus sendo açoitado. E é no capítulo 15 que Jesus morre. Mas o Senhor não fica abandonado na sepultura, 3 dias depois ele ressuscita. É o que nós vemos no capítulo 16. E por trás, meus irmãos, de todas essas ações, Marcos quer que os seus leitores saibam que tanto os líderes judeus quanto os líderes dos gentios fizeram tudo aquilo que a mão de Deus, o plano de Deus haviam predeterminado que acontecessem. Deus utiliza todas as coisas para cumprir seus propósitos. O plano de Deus, o plano redentor de Deus, que começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele não vai ser frustrado. Nada vai impedir Jesus de cumprir seu propósito, morrer. Porque foi para isso que Jesus nasceu. Jesus nasceu para morrer. Essa é a principal missão de Jesus no plano redentor da Trindade. E quando nós vemos em retrospecto, a palavra do Senhor vai nos dizer no profeta Isaías: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. O profeta já anunciava que o Messias haveria de sofrer. Mas Jesus não ficaria morto. O salmista vai dizer que ele venceria a morte através da sua ressurreição. Ele diz: por isso o meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, apodreça. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Meus irmãos, a morte de Jesus é essencial para o plano redentor da Trindade. E é por isso que Jesus caminha de forma corajosa, porque ele sabe o porquê é necessário sofrer. Ele não vai sofrer por um capricho pessoal, ele não vai sofrer porque ele quer fama, ou porque ele quer seguidores. Ele vai sofrer porque, como nós lemos, sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos caminhando para o Natal. Eu vejo no Instagram algumas pessoas já montando árvores de Natal. E eu não sei se nós teremos uma árvore de Natal, porque o espaço não é nosso. Deus abençoe que tenhamos. Mas o significado do Natal, meus irmãos, se nós queremos entender o significado do Natal, nós temos que olhar para a Sexta-feira Santa, porque o significado do nascimento de Jesus Cristo, ele é explicado por sua morte. Sabe por que falsos evangelhos usam apenas o Antigo Testamento de forma descontextualizada? Porque o sofrimento e a morte de Jesus Cristo é a essência do Novo Testamento. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o assunto, é o tema principal do Novo Testamento. Leia o Novo Testamento e você verá.
Sendo assim, por que a morte e a ressurreição de Jesus são tão importantes ainda hoje? O que isso significa para nós? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para nós, porque sem esses eventos históricos, toda a nossa esperança de redenção seria inútil, perda de tempo. A salvação do homem é fundamentada na crença de que a Trindade planejou e conduziu a história da redenção, de modo que o Filho de Deus encarnou, viveu, morreu e ressuscitou para salvar-nos. E em Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscita para nossa justificação, ou seja, para nós sermos aceitos diante de Deus. E em Romanos o apóstolo Paulo diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a pergunta que fica nessa manhã é: se você morresse nessa manhã, será que você encontraria com Jesus? Você tem certeza disso? Porque se você tem dúvidas sobre o seu futuro após a morte, aceite o convite de Jesus nessa manhã, receba-o em sua vida, confesse Ele como seu Senhor e Salvador, creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e tem a vida eterna. Em segundo lugar, a morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para a vida cristã nesse mundo caído. Aqueles que pela fé se tornam filhos de Deus, o Pai, vivem a primeira parte da redenção. Fomos libertos do poder do pecado e da morte. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Entretanto, ainda somos pecadores. Mas haverá um dia, meus irmãos, em que nós não poderemos mais pecar, pois o pecado não existirá, será aniquilado, como lemos em Hebreus, quando Cristo voltar a estabelecer seu reino nessa terra. E o mesmo podemos dizer da morte, nossa maior inimiga. Cristo venceu ela. E agora aqueles que estão em Cristo Jesus têm a vida eterna, ou seja, a única coisa que a morte pode fazer, dizia John MacArthur, é entregar-nos a Jesus. A morte, meus irmãos, nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte é a porta de entrada para o céu. É como se fosse uma porta. Saímos dessa vida e estamos na presença de Jesus, aguardando a ressurreição do corpo. Não precisamos ter medo da morte. Em terceiro lugar, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são fundamentais para nós, porque nos garantem que após o sofrimento nesse mundo haverá glória na eternidade, no novo céu e na nova terra. E se você não sofre nesse lado da vida, se você não percebe o sofrimento, talvez você esteja dopado com as coisas desse mundo, com o entretenimento, porque quando nós começamos a olhar para a realidade dos fatos, nós vemos o sofrimento, e às vezes a gente vê o sofrimento dentro de casa, na nossa própria vida. Mas quando olhamos com os olhos fixos na eternidade, nós enfrentamos todas as adversidades com coragem, com esperança. Não é com pensamento positivo, mas é com esperança de que talvez as coisas não vão mudar nessa vida, de que talvez você vai continuar talvez com essa enfermidade, que talvez Jesus não vai te curar nessa vida, mas na próxima vida, na vida eterna, você terá saúde, paz e alegria, um corpo perfeito e glorificado. Podemos enfrentar nessa vida, com os olhos fixos na eternidade, a perda de bens, a perda de prestígio, a perda de amigos de um ente querido. Nem mesmo quando for nossa partida,
caminharemos com Cristo para a cidade celestial. Ele prometeu um lugar para nós e pela graça de Jesus nós lá estaremos. Em segundo lugar, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que no caminho do discipulado os 12 fracassam novamente. No caminho do discipulado, lá no verso de número 35, nós vemos o fracasso dos discípulos novamente. Eles estão caminhando com Jesus, eles não estão à beira do caminho, eles não estão longe de Jesus, eles estão caminhando com Jesus, mas ainda assim eles fracassam. Às vezes nós somos tentados a olhar para os nossos heróis, e Pedro, Tiago, João, são grandes heróis. Quem não gostaria de ser como Pedro, como Tiago, como João? Quem não gostaria de estar com Jesus? Mas apesar de suas virtudes, eles também fracassaram. E essa é a sequência no ministério de Jesus. A sequência é primeiro o sofrimento, depois a glória. E após anunciar o sofrimento e glória, nós vemos o que? Fracasso dos discípulos. Porque eles ouviram, mas eles ouviram apenas o que eles queriam ouvir. Você já conversou com uma pessoa e você está conversando com ela e ela só escuta aquilo que ela quer ouvir? É complicado, né? É muito complicado, gente. É horrível. Eu, talvez, se estivesse no lugar de Jesus, perderia a paciência. Deixaria aqueles discípulos ali à beira do caminho. Você talvez faria isso, mas não é o que Jesus faz. Nós percebemos, quando nós olhamos do verso 35 ao verso 45, nós percebemos que os 12 não tinham entendido direito o que Jesus estava falando. Eles não entenderam o que aguardava eles e Jesus em Jerusalém. A missão de Jesus é uma missão de resgate. Jesus, meus irmãos, não veio tirar férias no planeta Terra. Jesus poderia, se ele quisesse, ir em qualquer das melhores praias do mundo. Mas ele não veio tirar férias. Ele veio para resgatar aquele que se havia perdido, o ser humano. E a missão de Jesus envolve ele ser entregue e ser condenado à morte, ser zombado, receber cuspe na cara, ser açoitado e morto. E essa missão tem o ponto alto na sua ressurreição, que acontece 3 dias depois de sua morte. O Filho de Deus não nasceu para ser servido, ele nasceu para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Entretanto, quando Jesus compartilha esse plano redentor com os discípulos, eles só ouvem o que querem ouvir. Na primeira vez, eles prestaram atenção no sofrimento, e é por isso que Pedro chama Jesus de lado e o repreende. Agora, eles só prestam atenção na ressurreição, na glória. Verso 35 diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto hoje, nós somos tentados a imaginar que eles tinham entendido tudo. De que não, Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai vir com poder e glória. Então, lá na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, a gente quer sentar do lado do Senhor, em lugares de honra. Esse é o pedido dos filhos de Zebedeu. Um pedido egoísta. Um pedido que pensa apenas na glória desse mundo. Mas quando nós prestamos atenção nesse texto, na verdade o que eles querem é que quando Jesus chegue em Jerusalém, eles imaginam que Jesus vai destituir o Império Romano, vai derrotar o Império Romano, vai assumir a cadeira de Davi e vai começar um governo.
E quando Jesus vencer, é claro que eles querem sentar do lado de Jesus, onde já se viu. Depois de tanto trabalho, depois de tanta caminhada, vou ficar lá no fundo? Não, eu quero sentar do lado, porque do lado eu vou receber a melhor comida, a melhor bebida, vou receber glória, vou ser conhecido. Eles acreditam, meus irmãos, que eles merecem ser cabeça, não cauda. E vocês já ouviram isso por aí em algum lugar. Talvez, meus irmãos, esse orgulho deles dois, essa arrogância deles dois aconteçam porque eles já tinham uma posição bastante elevada diante dos 12. Eles foram chamados individualmente, receberam um sobrenome especial e, assim como Pedro, testemunharam a ressurreição de uma menina e a transfiguração. O entendimento de Tiago e João é parcialmente correto. Eles entendem que Jesus é o Messias, isso fica claro na confissão de Pedro, mas estão equivocados quanto à questão da tarefa de Jesus nesse momento da história. E aí nós temos a resposta de Jesus no verso 38. Vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beberem o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então, a resposta de Jesus reforça o que Jesus havia dito antes, e agora ele usa a metáfora do cálice e do batismo. Por quê? O cálice, no Antigo Testamento e na época de Jesus, em alguns textos da Escritura tem a ver com bênçãos, mas na maior parte das vezes está relacionado com sofrimento. Então o cálice que Jesus está falando aqui é sofrimento. E o batismo que Jesus está falando aqui não é o batismo nas águas, mas é um sofrimento, é uma experiência de sofrimento. Os discípulos, especialmente Tiago e João, quando pensam no cálice, pensam num cálice de celebração, bater a tacinha, fazer o brinde da vitória, o brinde da comemoração. O batismo seria a unção popular, todos saudando, Hosana, Hosana. E é o que vai acontecer, e eles acham que é isso o batismo, mas não. Cálice e batismo é sofrimento, eles não vão agora, nesse momento, beber o cálice de Jesus, muito menos ser batizados com o batismo de Jesus nesse momento. No futuro eles serão. Jesus tem consciência de que eles não tinham entendido o que haviam ouvido. O sofrimento e o sacrifício constituem um caminho para a glória. E eles querem a recompensa sem pagar o preço. Em Marcos capítulo 14, nós vemos Jesus celebrando a última ceia. E lá naquela ocasião, o Senhor fala do cálice. E ele coloca o cálice como sendo o sangue dele, que é derramado em favor de muitos. Ainda no capítulo 14, no Getsemane, lá no jardim da aflição, Jesus ora ao Pai pedindo, se possível, afaste de mim esse cálice. E não é um cálice de vinho, é o cálice do sofrimento, da paixão, da morte de Jesus. Agora é a vez do Messias, não de Tiago e João beberem. Quando nós olhamos para Romanos, nós vemos que o batismo, Paulo vai comparar o batismo como sendo também uma morte, ou seja, quando nós somos mergulhados nas águas, aquilo representa a nossa morte. E quando nós voltamos das águas, aquilo representa a nossa ressurreição com Jesus Cristo, nossa união com Cristo. Então, Tiago e João vão beber o cálice do sofrimento, vão ser batizados com esse batismo de Jesus mais adiante. Não que a morte deles ou o sofrimento deles seja o mesmo sofrimento do Messias, não é um sofrimento redentor, mas é um sofrimento que todo seguidor de Jesus Cristo vai experimentar. Então, eles serão perseguidos, humilhados, como Jesus foi, perderão a própria vida por amor a Jesus Cristo,
especialmente Tiago. João vai perder a vida de outra forma, ele vai ser exilado, mas Tiago vai ser morto. No verso 41 ao 45 fica evidente que nenhum dos discípulos entendem completamente a missão de Jesus, porque eles ouvem o pedido de Tiago e João e ficam com raiva. Onde já se viu? Eles são melhores do que eu? Eles são melhores do que a gente? Todos nós largamos tudo, estamos aqui te seguindo. Jesus, mais uma vez, poderia ter perdido a paciência, mandado todo mundo embora. Vamos zerar? Vamos recomeçar? Ou melhor, algumas pessoas fazem isso hoje em dia, às vezes a gente faz isso. Ah, não deu muito certo com essa pessoa aqui, ó, eu vou seguir viagem. Não tenho paciência de ensinar, não tenho paciência de ajudar. Não é verdade? Às vezes na empresa fazem isso. Não passou da experiência, tchau e bênção. Mas não é o que Jesus faz, porque Jesus é Deus conosco. É verdade, meus irmãos, que Jesus não precisaria dos discípulos. Deus não precisa de nós. Mas não é assim que Jesus age, não é assim que Deus, a Trindade, age. E agora Jesus aproveita mais uma oportunidade para ensinar como as coisas funcionam no reino de Deus. Ele já havia falado sobre liderança e agora ele fala novamente. Verso 42. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, no reino de Deus, o que Jesus está falando aqui é que no reino de Deus, a liderança ela é exercida a partir do serviço. Tiago e João querem estar do lado de Jesus, na glória de Jesus, porque eles querem mandar nos outros. Eles querem ser servidos. Se você já sentou numa mesa, num restaurante, às vezes com pessoas, amigos, familiares, não é você que serve o prato da pessoa que está do lado, é o garçom que vem. Não é verdade? Então Tiago, João e os demais, eles não querem servir, eles querem ser servidos, mas no reino de Deus não é assim. No mundo a liderança ela é exercida pelo poder, ou seja, quem tem mais poder manda, quem tem menos poder obedece. Não é todo dia que um funcionário pode chegar para o patrão e falar assim: olha, eu não aceito o que você está mandando eu fazer. Pelo contrário, eu te mando fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele será demitido. No mínimo repreendido, mas possivelmente demitido. Porque no mundo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o reino de Deus é diferente. Porque Jesus é o modelo de vida e serviço. Então aqueles que o seguem devem viver como ele viveu. Devem imitar o seu exemplo. Mas isso não acontece por nossa força, não acontece por violência, por esforço. Isso acontece por causa da ação do Espírito Santo em nossos corações. Meus irmãos, é impossível imitar Jesus sem um novo nascimento. É impossível imitar Jesus sem um novo coração. Nós precisamos lembrar que muito provavelmente Marcos aqui registra as memórias de Pedro. E muitos anos depois, Pedro vai escrever as seguintes palavras: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está entre os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho.
Por fim, Marcos 10:45, Jesus diz: porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É assim que Jesus conclui o seu ensinamento sobre serviço, sobre liderança e serviço no reino de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Homem, e mesmo assim, Jesus não nasceu para ser servido, Ele nasce para servir. Ou seja, Jesus está ensinando aqui sobre autossacrifício, sobre eu me sacrificar em favor de vocês, sobre você se sacrificar em favor do seu marido, sobre o marido se sacrificar em favor da sua mulher, sobre nós uns se sacrificarmos uns pelos outros. É isso que Jesus está falando sobre si mesmo. A grandeza de Jesus está nele se tornar servo, e é algo que nós devemos imitar. Mas a imitação a Cristo acontece não com base na ética. Não, eu não vou servir porque alguém está dizendo. Não, eu não vou servir porque a sociedade diz que deve ser assim. Não, eu sirvo por causa da postura de Jesus, porque Jesus serviu, Jesus foi um servo. E nós devemos, meus irmãos, servir uns aos outros com os nossos dons e talentos, recursos e tempo, com a nossa própria vida, não porque a sociedade diz que isso é correto, não porque nós lemos um livro de James Hunter, como o monge e o executivo. Devemos servir porque foi assim que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, fez. Ele nos serviu e nos serve continuamente. E agora nós conseguimos entender um pouco melhor a missão de Jesus. A missão de Jesus, nós já vimos Jesus falando que Ele veio chamar pecadores, Ele veio pregar o Evangelho. Mas agora, Ele resume toda a sua missão em uma palavra, ou melhor, em uma frase: dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio dar a sua vida em resgate de ladrões, corruptos, mentirosos, adúlteros, religiosos. Sim, religiosos precisam de sangue de Jesus também. Nós precisamos. Às vezes os religiosos são os mais hipócritas. Pensam, não, só o fulaninho que precisa. Não, eu já sou perfeito, sou são. Não devemos esquecer que Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. E todos nós somos doentes. Em todo o Evangelho de Marcos nós vemos que Jesus é o Filho de Deus. Ele é enviado pelo Pai, possuído pelo Espírito, e carrega em si mesmo a plenitude da divindade. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua missão consiste em se entregar em resgate de muitos. E essa metáfora, ela é usada muitas vezes no Novo Testamento com o objetivo de descrever o propósito e o resultado da morte de Jesus. Foi para isso que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. Vamos entender melhor isso? O resgate de Jesus envolve a redenção de pecadores por meio do seu sangue, os quais recebem pela fé o perdão dos pecados. A morte de Jesus fez expiação completa e definitiva pelos pecados dos eleitos, desviando deles a ira de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no lugar de pecadores. O cálice da ira de Deus. E agora, por meio do Filho, o Pai olha com amor e graça para os pecadores, para aqueles que agora recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E não apenas isso, o Pai não olha de forma favorável, alegre. O Pai os adota em sua família. E agora todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Meus irmãos, Jesus morreu a nossa morte para que, por meio da sua morte, nós tenhamos vida eterna com a Trindade e com todos os salvos. Na linguagem da época, James Edwards vai dizer que resgate se refere à fiança paga pelos prisioneiros de guerra e escravos, ou à libertação da prisão.
E tanto o termo hebraico kippur quanto o grego litron, por trás de resgate, significam cobrir, expiar, pagar. Então o sangue de Cristo cobre os nossos pecados. O sangue de Cristo expia os nossos pecados. O sangue de Cristo paga a nossa dívida com Deus. É isso que Jesus veio fazer. E com a sua morte agora Ele nos liberta do império das trevas e nos traz para o seu reino de paz, amor e alegria. Com a sua morte Ele paga pelos nossos pecados e recebe em si mesmo a ira de Deus, a ira que deveria cair sobre nós. Porque quem deveria estar naquela cruz não era Jesus, éramos todos nós. Com a sua morte nós somos agora libertos da escravidão do pecado. Com o seu sangue nós somos purificados constantemente das nossas faltas diante de Deus, porque Jesus tudo pagou. Tudo pagou. O resgate de Jesus, a missão de Jesus, não é por toda a humanidade, porque se assim fosse, todos seriam salvos. E isso é universalismo. Ou seja, se o resgate de Jesus fosse por todas as pessoas da face da terra, todos eles seriam resgatados, todos eles não iriam, ninguém iria para o inferno, não haveria necessidade de inferno, ninguém seria condenado. Mesmo que a pessoa nunca ouvisse falar de Jesus, ou pior, mesmo que ouvindo falar de Jesus, rejeitasse Jesus. Se Jesus morreu por ela, então ela está salva. Entretanto, meus irmãos, Jesus entregou a sua vida em resgate de muitos. Isso significa que Jesus morreu por homens e mulheres, judeus e gentios, homens e mulheres de toda tribo, língua, raça, nação, como vemos em Apocalipse. Ou seja, a morte de Jesus foi por muita gente. Muita gente. Mas é uma morte que a expiação de Jesus, a morte de Jesus, ela é definitiva, ela é limitada, ela é particular, ou seja, Cristo morreu de forma eficaz por aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. É por esses que Cristo intercede continuamente diante do Pai, pois são esses a quem o Pai elegeu e o Espírito Santo chama na hora certa de forma irresistível. Meus irmãos, aqueles por quem Cristo morreu serão chamados de forma eficaz, eficiente na hora certa. Na hora certa serão convencidos dos seus pecados, na hora certa se renderão a Jesus Cristo. Aqueles, porém, que Deus abandona, deixa de lado, se recusarão até o fim de sua vida de caminhar com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao morrer, levou os pecados do seu povo, suportando toda a punição que era devida a ele, ao se tornar por eles a maldição que a lei demandava. Agradou o Senhor apresentá-lo e feri-lo com esse propósito, pois ao fazê-lo obteve por sua morte meritória perdão, justiça, santificação e glória eterna para um povo grande e definido, a quem conhecia e estava ligado antes da fundação do mundo. Por essa razão, Cristo é chamado o grande pastor das ovelhas em relação ao sangue da eterna aliança. Meus irmãos, sendo assim, de quais maneiras devemos servir uns aos outros? Como podemos nos entregar nossa vida uns pelos outros? Em primeiro lugar, somos chamados a refletir sobre o nosso entendimento da missão de Jesus. Será que nós estamos entendendo o que Jesus está falando e nos convidando para fazer? Será que nós compreendemos o nosso propósito? Muitos livros viraram best-seller. Muitos filmes têm grande bilheteria com essa ideia de qual é o nosso propósito. E talvez nós já tenhamos feito essa pergunta: poxa, por que eu nasci? Por que eu estou onde estou? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou nessa terra? E às vezes a gente quer encontrar o propósito da nossa existência em muitas coisas, mas nós esquecemos que Deus revela a nós o nosso propósito. O porquê nós estamos onde estamos, o porquê nós vivemos.
Será que nós já entendemos? Será que nós estamos enxergando isso da forma correta? Ou será que nós pensamos que o nosso propósito se refere apenas às coisas desse mundo? Será que a nossa esperança está apenas nas coisas dessa terra, naquilo que os nossos olhos enxergam, que as nossas mãos apalpam ou que os nossos ouvidos percebem? Será que buscamos apenas as coisas que estão nessa vida? O que nós esperamos de Jesus? Em segundo lugar, em Jesus nós temos Deus conosco. E isso é fantástico, meus irmãos. E a gente esquece às vezes. Porque no caminho com Jesus nós temos altos e baixos, montanhas e vales. E às vezes, quando nós estamos no mais profundo dos vales, nós esquecemos que Jesus é Deus conosco. Que Jesus é amor. Que Jesus é misericordioso. Nós olhamos para as nossas falhas, para os nossos defeitos, para os nossos pecados, e nós esquecemos que Jesus está conosco e que mesmo assim Ele nos ama e que mesmo assim Ele morreu por nós. Eu quero dizer uma coisa para você: você vai fracassar em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua caminhada com Jesus, você vai fracassar, você vai tropeçar. Porque nenhum de nós é melhor do que Pedro, Tiago, João ou que os demais apóstolos. E se eles fracassaram, nós também vamos fracassar. Por quê? Porque nós somos pecadores ainda. Não esqueça, meu irmão, que Jesus é misericordioso, compassivo, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Jesus prometeu dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus prometeu concluir a obra que Ele começou em nossa vida e Ele há de cumpri-la. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Nós devemos aproveitar cada crise, cada tropeço que nós temos, cada dificuldade que nós temos para amadurecer no relacionamento com Cristo e no relacionamento com as pessoas que estão ao redor, no relacionamento com o povo de Deus. Nós não devemos nos excluir, nós não devemos nos fechar, nos esconder. Nós devemos abrir nossos corações e amadurecer. Em terceiro lugar, no caminho do discipulado, nós precisamos cultivar a humildade e a honestidade, algo que nós vimos na quarta-feira. Os 12 fracassam novamente, mas veja que legal, eles foram humildes para ouvir a repreensão de Jesus, eles foram pastoreáveis, eles ouviram a repreensão de Jesus, eles não ficaram debatendo com Jesus, eles não ficaram argumentando com Jesus. E nós só ficamos sabendo do fracasso deles por causa da honestidade que eles tinham. Marcos está registrando as memórias de Pedro. E nós só sabemos dos fracassos de Pedro e dos demais discípulos porque eles contaram. Bem provável que Marcos não estivesse ali com Jesus nesse momento. Eles não tiveram medo do que nós pensaríamos deles. Eles não tiveram medo de deixar claro os seus pecados, os seus fracassos. Todos os heróis da fé, de Gênesis a Apocalipse, tiveram algum momento de fracasso, porque somente Jesus foi perfeito e venceu todas as tentações. Mas não vemos apenas os fracassos deles, vemos que eles cultivaram a humildade, a honestidade, e em Jesus eles encontraram o perdão completo dos seus pecados. Meus irmãos, o Evangelho é real, creia nisso. Em quarto lugar, o serviço uns aos outros é baseado naquilo que Jesus fez por nós. Tudo muda quando nós entendemos essa realidade. Quando nós entendemos essa verdade, a nossa vida muda. Quando entendemos que Cristo fala nessa ocasião, a forma como nós tratamos o nosso cônjuge muda, a forma como tratamos os nossos filhos muda, a forma como tratamos os nossos amigos muda.
E uma forma de sabermos se estamos enxergando as coisas como Jesus está ensinando, da forma certa, é avaliar como estamos tratando aqueles que estão perto de nós. Queremos apenas ser servidos? Ou estamos dispostos a entregar nossa vida? Nós devemos servir uns aos outros por causa daquilo que Cristo fez por nós, quando ainda éramos pecadores. Por fim, veja o que a Escritura diz em Romanos: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O sacrifício de Jesus é completo, meus irmãos. Não precisamos temer mais nada, apenas confiar e servir uns aos outros. Concluindo, na próxima semana nós terminaremos o trecho sobre o cego de Jericó. O sofrimento vem antes, nós vamos sofrer. E se você não está sofrendo, fica tranquilo, essa hora vai chegar. Sua hora vai chegar. E quando eu digo sofrimento, eu não digo sofrimento por erros que nós cometemos. Eu não digo sofrimentos por decisões erradas que nós tomamos. Eu digo sofrimento por amor a Jesus Cristo, por servir a Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Porque sofrer por tomar uma decisão errada, por falar alguma coisa que não devia falar na hora que falou, não é esse sofrimento que Jesus está falando. É o sofrimento por causa do Evangelho. O sofrimento vem antes, mas a glória virá. Haverá um dia em que não haverá mais sofrimento. Nós precisamos encarar isso com coragem, fé, dependência de Deus, porque Cristo está conosco. E devemos lembrar que, mesmo nos dias em que nós fracassarmos em servir uns aos outros, nós encontramos perdão em Jesus Cristo. E nós somos chamados a servir, a dar nossa vida uns pelos outros. O maior evangelismo que tem não é você ir para a televisão e para o rádio. O maior evangelismo que tem é uma igreja que tem unidade. Não é uniformidade, é unidade. E uma igreja só vai ter unidade quando os componentes dessa igreja, os membros dessa igreja, aprenderem a amar e servir uns aos outros, a dar honra ao invés de preferir honra, a dar tempo ao invés de apenas sugar o tempo, a entregar sua vida. E é isso que Jesus nos chama a fazer nessa manhã. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude a entender ela. E não apenas entender, porque às vezes entendemos, mas temos dificuldade de viver, Senhor. Nos ajude a viver para a Sua glória. Nos ajude a servirmos uns aos outros. Nos ajude a dedicar nossas vidas a juntar tesouros nos céus e não apenas na terra. Porque esse é o propósito pelo qual o Senhor nos salvou. Para vivermos para a Tua glória, para expandirmos o Teu reino nessa terra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós vamos